Tá voando, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, viu, gente? Todo mundo na quarentena, lavando as mãos, ficando em casa, respeitando. Pessoal, hoje nós vamos falar nessa aula 1 sobre o NAFTA, que é um bloco econômico onde os membros desse bloco econômico são os Estados Unidos, o Canadá e o México. E isso faz parte da nossa sequência didática sobre a América Anglo-Saxônica, porque envolve muito da economia tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Vamos começar aqui falando o que é bloco econômico, tá, gente? Bloco econômico, a gente viu no trimestre passado que existem associações informais, como o BRICS, o G7, o G20, que são países que se agrupam para discutir determinados assuntos e também fazer acordos, parcerias comerciais, mas eles são informais. Agora, blocos econômicos são um conjunto de países que se organizam formalmente para estabelecer, primeiramente, acordos comerciais, né? Práticas econômicas em comum aos membros que participam. Então, diferente dos outros, esse grupo é formal. E quando a gente fala formal, nós estamos falando que tem uma legislação, tem penalizações caso o país não cumpra, né, os termos, os acordos desse bloco econômico. Então, existe toda uma estrutura, um comprometimento dos países membros que estão ali dentro de um bloco econômico. Então, pessoal, existem vários tipos de blocos econômicos, tá? Nem todos os blocos econômicos eles são idênticos, são semelhantes, existem modalidades de blocos. Então, nós temos, por exemplo, bloco econômico que pratica zona de livre comércio, nós temos blocos econômicos que praticam união aduaneira, blocos econômicos que são um mercado comum. Para cada modalidade de bloco, nós temos regras específicas de comércio, né? Então, mas nós podemos dizer que quanto mais se avança ali, ó, da setinha para baixo, das zonas de livre comércio até a União Política Econômica e Monetária, quanto mais se avança nessa união, mais integrados estão os países. Nós temos, por exemplo, a União Europeia, que é um bloco econômico, e esse bloco econômico ele está muito integrado, é a fase maior de integração de um bloco. No caso, o NAFTA não está nessa fase. O NAFTA é um bloco econômico que pratica zona de livre comércio e também união aduaneira, tá? Em todas as modalidades, nós temos que entender que os objetivos dos blocos econômicos é tirar os obstáculos que dificultam ali as trocas comerciais, né? Então, os países, eles querem vender e comprar mercadorias sem essas barreiras que dificultam, por exemplo, tarifas alfandegárias. Se você, por exemplo, compra um produto, né, da Europa, esse produto, ao entrar aqui no Brasil, ele tem tarifas, porque não existe um bloco econômico que tem o Brasil e a Europa. Então, como não tem, existem tarifas relacionadas a esses produtos. E quando você está dentro de um bloco econômico, você diminui essas tarifas ou elimina elas, fazendo com que as mercadorias possam circular ali mais livremente, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui nós temos alguns blocos importantes no mundo, né? Nós temos o NAFTA, aqui na América do Norte, nós temos a União Europeia, na Europa, nós temos a Comunidade Andina, temos o Mercosul, que é um bloco no qual os países aqui, Brasil, Paraguai, Uruguai fazem parte, Argentina. Então, existem vários blocos econômicos no mundo. Hoje nós vamos dar atenção especial para quem? Para o NAFTA e vamos ver como que ele funciona. Olha aqui, o NAFTA, como eu falei, ele funciona na modalidade Zona de Livre Comércio e também na modalidade União Aduaneira. Como que funciona? Primeiro aqui, ó, a Zona de Livre Comércio. A Zona de Livre Comércio, pessoal, ela funciona ali
tentando reduzir ou eliminar as tarifas. Quando o produto passa de um país para outro, tem tarifa. Então, se você faz parte de um bloco, essas tarifas deixam de existir, elas somem, elas são eliminadas, ou então muito reduzidas, que é o objetivo ali da zona de livre comércio, fazer com que as mercadorias elas circulem livremente ali de um país para outro sem tarifas. E qual que é a vantagem disso? Gente, pensa o seguinte, o México quer comprar calçados. Então, os Estados Unidos produz calçado e o Brasil também produz calçados. Olha, se o México comprar dos Estados Unidos, que está no mesmo bloco do NAFTA, não vai ter tarifas alfandegárias. Mas se o México comprar do Brasil, vai ter tarifas alfandegárias. Então, qual que é a vantagem? Fica mais barato, porque não vai ter essa tarifa. E um problema relacionado à zona de livre comércio é que gera muita dependência, pessoal. Já que é mais barato o México comprar dos Estados Unidos, ele vai comprar muito dos Estados Unidos, porque não tem tarifas, é mais barato, e isso gera uma enorme dependência. Para vocês terem ideia, 80% de todas as exportações do México são para os Estados Unidos. Então, de tudo que o México produz, o principal parceiro econômico é os Estados Unidos. Beleza, mas assim, tá funcionando a economia. O problema é quando acontece uma crise econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, pode entrar numa crise econômica e deixar de importar. E daí, quem vai quebrar junto com os Estados Unidos? O México, que faz parte desse bloco, não vai ter como mais exportar para os Estados Unidos em um ambiente de crise econômica. Tranquilo? Então tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Agora, o NAFTA também é uma união aduaneira. E o que significa união aduaneira? A união aduaneira, geralmente quem tem ali uma parceria com essa modalidade, ela também é livre comércio e ela agora é união aduaneira. A união aduaneira significa a adoção de uma tarifa externa comum, que é a TEC. Então, vou dar um exemplo. Então, vamos supor o seguinte, que a França quer comprar calçados, né? E aí ele percebeu que tanto faz, ele quer importar, a França quer importar calçados ou dos Estados Unidos ou do México, né? E não importa de onde que a França vai importar, porque a tarifa é a mesma. A tarifa que a França vai pagar para importar esses calçados, tanto no México quanto nos Estados Unidos, é a mesma. Não tem diferença, tarifa externa comum. E qual que é a vantagem disso? Não gera concorrência ali entre os Estados Unidos e o México. Tanto faz comprar do México ou dos Estados Unidos. Isso é bom para o México, isso é bom para os Estados Unidos também, porque reduz a competitividade em relação aos produtos, às importações, né, de outros países por esses membros do bloco. Entendido, gente? Então, o NAFTA é tanto uma zona de livre comércio quanto a União Aduaneira. Aqui nós temos alguns dados relacionados ao NAFTA, os países membros ali permanentes, os Estados Unidos, Canadá e México. Ignora esse país associado aí, tá, gente? É porque o Chile também ali faz parte desse bloco, mas é muito pouco. Então, quem é membro mesmo, permanente de União Aduaneira e Zona de Livre Comércio são esses três aí, Estados Unidos, Canadá e México. A renda per capita ali é de $25 mil. O NAFTA, né, como nós falamos, é tanto uma zona de livre comércio quanto de união aduaneira. E olha aqui a distribuição da riqueza dentro do NAFTA. A maior parte do PIB do NAFTA, ou seja, da riqueza produzida por esses três países, vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele ganha muito dentro do bloco do NAFTA, porque ele tem um maior potencial econômico para vender as suas mercadorias, tanto para o Canadá quanto para o México. Continuando aí, alguns outros dados aqui, ó. IDH, Estados Unidos, Canadá e México. O México tem o menor IDH, porque os Estados Unidos e o Canadá são países desenvolvidos.
com indicadores socioeconômicos bons, e o México nem tanto, né? O México ainda é um país em desenvolvimento. É tanto que por ser um país em desenvolvimento, a taxa de natalidade é maior, né? Nós vimos numa aula aí anterior que quanto maior é a taxa de natalidade, ou seja, quanto maior o número de filhos por mulher em um país, menos desenvolvido é o país, no caso aqui o México, né? Reflete também na expectativa de vida, enquanto que nos Estados Unidos é 78 e no Canadá 81, no México é 77, são fatores que evidenciam ali o menor desenvolvimento do México. O NAFTA ele surge, pessoal, em 1988, primeiramente com o Canadá e os Estados Unidos, e somente em 1992 houve a entrada ali do Canadá e ele do México, e a partir de 1994 ele começa a funcionar plenamente. Quais são os objetivos do NAFTA, então? Garantir aos participantes uma situação de livre comércio, derrubando barreiras alfandegárias, facilitando a circulação de mercadorias, reduzindo os custos, né, comerciais. Busca também ali reduzir a competitividade entre os países no comércio externo, né, que é a função da União Aduaneira. O objetivo é também integrar melhor a economia desses países com a importação e exportação entre eles, aumentando ali também a capacidade de investimentos dos países membros dentro desse mesmo bloco. Vamos ver o que o Canadá pensa sobre os Estados Unidos. Na verdade, quais são os efeitos do NAFTA para o Canadá? O principal efeito é a geração de uma grande dependência, né, pessoal? Porque o Canadá, como a tarifa dos Estados Unidos não existe, o Canadá vai importar principalmente dos Estados Unidos, gerando uma forte dependência. E os Estados Unidos? Qual que é o reflexo do NAFTA para os Estados Unidos? Há ali uma perda de empregos. Por quê? Porque quando a gente fala em tirar barreiras econômicas, nós temos ali, pessoal, a possibilidade de uma empresa sair de um país e ir para o outro também, né? Não é só a mercadoria vendida, né? Uma empresa, uma indústria, ela pode sair dos Estados Unidos e ir para o Canadá, sair do Canadá e vir para o México. E o que acontece mais é o quê? Indústrias que saem dos Estados Unidos, indústrias de baixa tecnologia, indústrias montadoras que utilizam muita mão de obra, saem dos Estados Unidos e vão para onde? Principalmente para onde tem mão de obra barata dentro do bloco, que é para o México. Aqui, ó, nós temos agora o NAFTA. Para o México é o quê? Gerou uma grande dependência, né? Porque tanto as exportações, o foco principal é os Estados Unidos, quanto as importações também. Além disso, gente, houve ali um processo de saída de indústrias de baixa tecnologia dos Estados Unidos em direção ao México. Para onde? Justamente na fronteira, gente. Olha aqui, esse mapa aqui em cima é os Estados Unidos, aqui embaixo é o México. Logo na linha da fronteira aqui, ó, cada bolinha dessa é menor, representa 1.000 empresas, 1.000 indústrias montadoras. Elas se alojam justamente do lado de cada fronteira do México, porque atravessou a fronteira, a mão de obra já fica mais barata, os fatores produtivos ficam mais interessantes. Né? E essas empresas, pessoal, que saem dos Estados Unidos e se alocam ali na fronteira com o México, são chamadas de maquiladoras. Por que maquiladoras? É um nome dado para empresas que utilizam ali somente mão de obra e pouquíssimas fontes energéticas, né? Pouquíssimos componentes industriais. Então, os Estados Unidos, ele compra componentes ali da indústria do mundo inteiro para montar carro, para montar eletrodomésticos, para montar roupas, indústria têxtil, né? Então, ele compra os equipamentos onde que é mais barato no mundo, colocam nas fábricas no México e os trabalhadores ali de mão de obra barata vão fazer ali esse trabalho. Então, essas fábricas, elas são chamadas de
maquiladoras. Um outro nome seria montadoras, porque elas só têm a função ali de utilizar a mão de obra do México, né? Então, o que são maquiladoras? São empresas montadoras, elas importam os componentes das suas matrizes estrangeiras, que são mais baratos, né? E montam onde é mais barato, que no caso ali é o México, né? Pode ser carros, computadores, aparelhos de som, eletrodomésticos, indústrias têxteis. Aqui nós temos a foto aqui embaixo de uma maquiladora no México. Observe as condições de trabalho, ou seja, não tem equipamentos ali de grande tecnologia. Por que essa fábrica está ali? Porque a mão de obra é mais barata. Essa outra charge aqui, ó, ela mostra o capitalista, né? Ou seja, o dono da grande empresa, da grande multinacional, ele vai sair dos Estados Unidos porque a mão de obra, a produção dos Estados Unidos é cara, e ele vai para onde? Ele vai para, olha lá, um dos destinos é onde? É o México, 2 dólares a hora trabalhada. Olha lá em Detroit, no Manufacturing Belt, 20 dólares por hora trabalhada. Então, compensa manter essa fábrica lá em Detroit, no Manufacturing Belt, ou lá no México? Com certeza é no México, né? Então, pessoal, por hoje nós ficamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E se tiver dúvidas, nós comentamos lá no fórum, tá bom? Da semana.